Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é o Nicolas Ruggiero e vamos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu venho trazer para vocês o que é o Bitcoin de forma simples, que até mesmo aí uma criança de 6 anos consiga entender, beleza? Bom, vamos lá. A primeira dificuldade que o Bitcoin enfrentou no momento de criação é a questão da cópia. O que acontece? Quando a gente manda uma foto no WhatsApp, a gente está mandando uma cópia, porque a real fica registrada no nosso celular. Então, essa foi a maior dificuldade. Como que eu vou mandar um ativo pela internet para uma pessoa sem que seja cópia? Entende? Então eu mando para ela, ela tá lá e não tá mais comigo. Bom, vamos lá então. Vamos usar um exemplo de uma maçã. Eu tenho uma maçã, eu dou uma maçã para minha amiga, ela tem a maçã, eu não tenho mais. E é isso que funciona com o Bitcoin, certo? E como funciona? Existe um livro, vamos dizer assim, existem vários livros. Cada livro tem uma quantidade X de transações. O que é uma transação? Uma transação é um registro do repasse desse ativo. Então, eu pego ali aquele livro, escrevo lá, passei X bitcoins para minha amiga. A minha amiga escreve lá, recebi X quantidade de bitcoins do meu amigo. Nós temos dois registros. Esses registros vão para os validadores. Tá? Esses validadores são os mineradores. A questão de mineração a gente pode abordar em outro vídeo, mas voltando aqui à questão da transação. Os mineradores vão pegar esses livros e vão falar assim: gente, identifiquei aqui uma transação que o Nicolas mandou maçã para amiga dele. Vocês concordam? Aí todo mundo da rede que participa da mineração da rede, vai olhar, sim, está aprovada, realmente é verídica a transação. Esse livro, ele se fecha e ele é registrado eternamente a cada, em média, 10 minutos. Então, a cada 10 minutos sai um livro e cada transação aí entra dentro de um desses livros. E ele fica público, ele se torna público, ou seja, eu posso consultar a qualquer momento do dia, em qualquer dia aí dos dias passados, né? Posso consultar os dias passados aí na própria mempool, tá? Isso aí é outro caso também para depois a gente analisar. Então, para a gente fazer uma transação, eu mando esses ativos para uma pessoa, fica registrado dentro da blockchain. Esse registro ele é público e ele é validado pelos mineradores, certo? O Bitcoin, ele tem como característica a não inflação, tá? Ele é estável, ele tem apenas 21 milhões de unidade e isso é o que torna ele raro, praticamente como o ouro. Só que eu tenho um pé atrás com o ouro, porque a gente tem aí o Elon Musk lançando uns Falcon Heavy aí com a SpaceX, atrás de, quem sabe ele encontra aí um meteoro bem grande com bastante metal, incluindo aí bastante ouro, né? Aí o ouro não é tão escasso assim. Talvez está um pouco escasso aqui no nosso planeta hoje em dia. Mas isso funciona com o real. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu avô, eu perguntei assim, vô, sobre o Bitcoin. Ele disse, não conheço, tudo mais. Tá. E sobre o real? Ele disse, o real te dá o poder de compra e tudo mais, pode comprar qualquer coisa. Eu disse assim, tá. E quantas moedas aqui no Brasil eu já vi quebrar? Aí ele parou bem sério. Algumas. Eu disse assim, e tu acha que o real vai durar? Aí ele repensou e ele comentou que talvez não demore muito pro real quebrar e a gente lançar outra moeda. Então ele tava tão acostumado ali com aquela volatilidade, inflação e tudo mais. A gente tem um exemplo hoje da Argentina, que a inflação está em 100 e poucos por cento. A inflação nada mais é do que o aumento dos custos de tudo. Então, quanto mais notas são impressas pelo governo, mais caro vai ficando as coisas. Outro exemplo básico disso é se eu tenho um Bugatti, ou vamos puxar para um Corsa, um Fiat Uno, melhor, aquele bem o Fire Mille, né? Se fosse lançado apenas um no mundo, quantos que aquele carro não valeria? Não é mesmo? Valeria bem mais.
Como foram lançados muitos e muitos e muitos, ele acabou se tornando popular e acabou ficando barato. Então tá aí a diferença entre ter poucas unidades e ter muitas unidades. O preço muda. Exemplo outro é a própria obra de arte ali, a Mona Lisa. Se tivesse 1 bilhão de Mona Lisas, 8 bilhões de Mona Lisas, uma para cada pessoa, aquilo ali não valeria nada. Então, o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidade, ele é escasso e eu tenho a crença de que ele é deflacionário. Por quê? Quantas carteiras, quantos bitcoins já foram perdidos? Como que uma pessoa perde o Bitcoin? Ela cria uma carteira, compra os bitcoins, joga ali para dentro daquela carteira, esquece a passphrase, esquece as seeds, esquece a senha de acesso dessa carteira, porque uma carteira de criptoativo não é como tu ter um banco, uma conta aberta no banco, que com o teu CPF tu consegue lá fazer registro e tudo mais. Na hard wallet, em carteiras não online, no caso, não existe CPF, não existe nome de pessoa, não existe registro de pessoa. Existe um código da carteira e ele acaba sendo anônimo. Então a única forma de tu acessar essa carteira é com a sua passphrase, aí com essas suas senhas, tá bom? Então, quantas pessoas já perderam? Quantas pessoas tinham Bitcoin, vieram a falecer e não passaram essa passphrase para outras pessoas? Então o Bitcoin ele acaba sendo perdido nesse meio tempo, que eu digo que ele se torna aí para essa questão deflacionária. Né? As pessoas vão perdendo, vai ficando mais escasso. Outro ponto, então, para trazer a questão de valor para o Bitcoin, é que as grandes empresas hoje em dia elas estão olhando mais para essa questão de o Bitcoin está aumentando o poder de compra dele, o Bitcoin está se tornando cada vez mais escasso e por isso vou aumentar minha portabilidade, vou aumentar a minha mão, a minha carteira com ativos de Bitcoin. Então muitas empresas dos Estados Unidos eles já têm isso como uma reserva, assim como eles compram ouro ou outras ações, uma empresa compra ação de outra, né, super normal, eles também estão comprando aí bitcoins. Hoje, dia 1 de dezembro de 2023, a gente teve ontem, ou antes de ontem, uma compra aí de uma empresa de 19 mil bitcoins. E ela vem comprando sempre, ou seja, vem aumentando aí a quantidade. E quanto mais essas empresas compram Bitcoin e deixam armazenados, menos Bitcoin tem no mercado para a população, para civis simples como nós, certo? Bom, por isso que eu acredito que é muito interessante a gente começar aos poucos, aumentando a nossa quantidade de Bitcoin, porque as grandes empresas elas estão 20 anos, 10 anos, 30 anos na frente e já estão identificando que o Bitcoin vai ter sim um poder de compra muito maior do que tem hoje e por isso eles já estão aumentando a mão deles ali, certo? Não dá para confiar em dólar também, não dá para confiar em euro, imagina confiar em real. Só ali na pandemia, os Estados Unidos imprimiu trilhões de dólares. Isso aí é inflação, tornando o dólar menos valioso. Tem até países que questionam. Estados Unidos vem para cá, imprimem um monte de nota e dá pra gente. Eles imprimem o quanto eles quiserem. E Bitcoin não é assim. Bitcoin existe 21 milhões de unidades. Quem tem, tem. Quem não tem, tá ficando sem. É isso que eu quero que vocês entendam, que é um ativo muito escasso, que tende a se valorizar muito mais do que é hoje, tá? Muito mais. Agora que as grandes empresas estão se dando conta disso, a gente tem exemplo do país El Salvador, que quer tornar a moeda legal também lá do país. Exemplo disso também tem o Milei ali na Argentina, que identifica que Bitcoin tem sim um potencial muito grande. E não deixa para entrar depois, não deixa para entrar depois. Como eu disse, 10 pila, 20 pila, 30 pila, vai comprando aos poucos no mês. Não vai dar muito Bitcoin, vai dar algumas frações. Cara, quantas que essas frações vão estar valendo lá na frente? Eu costumo botar na cabeça que se uma fraçãozinha valer R$ 1 daqui a pouco, meu Deus, a gente está muito bem. E como é que funcionam essas frações? Vamos lá, para a gente ter R$ 1, a gente precisa ter
100 centavos. 99 centavos, R$ 1, certo? O dólar é a mesma coisa, 99 cents, um dólar. E Bitcoin, ele funciona assim também. Um Bitcoin são várias unidades de satoshis, tá? Então, por ele ser uma moeda também, um criptoativo, ele tem essas frações. O que torna isso mais útil do que o ouro, porque não tem como tu ficar picando o ouro para distribuir. Pô, vou ali na vendinha, vou comprar um pão, vou picar aqui, passar a faca aqui no ouro, raspar o ouro aqui para te pagar. Pera aí, tia. Aí tu já perde ali até umas graminhas de ouro ali, né? Então, por isso que o Bitcoin, ele aí tem essa questão de reserva como ouro, mas tem a questão de divisibilidade e questão de portabilidade, que tu não vai sair com 2 kg de ouro nas costas, né? Mas tu pode sair com uma pendrivezinha ali com Bitcoin, ou até mesmo no seu celular, bota aí uma wallet, soft wallet no seu celular e tá tudo certo. Beleza? Então, tem todas essas particularidades o Bitcoin, tem a questão da usabilidade, tem a questão da escassez. Ah, Bitcoin não é seguro. Beleza, acredite no que você quiser, não estou pedindo para você acreditar cegamente que eu estou certo, fechar os olhos e fazer o que eu faço ou o que eu tento passar para vocês. Não, cada um tem seu tempo. O Bitcoin já está aí há alguns anos no mercado, provando que não é um negócio de brincadeira. A gente dá risada aqui também, mas a gente fala sério, porque a gente está falando de dinheiro, e dinheiro é um negócio muito sério. Tem pessoas que se perdem por causa disso, e a ideia é a gente ter esse controle, essa gestão, fazer uma reserva de valor em Bitcoin, porque ali na frente vai ser... Eu não vou dizer que Bitcoin é o futuro, porque ele já é o presente. Ele era o passado, agora é mais ainda o presente. Então vamos fazer parte desse presente, beleza? Bom, entendendo um pouco desses aspectos do Bitcoin, a gente vai entender, na média, 99% dos outros criptoativos que existem no mundo, tá? Então, vou trazer os próximos vídeos aqui comentando um pouco sobre o que é blockchain, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa rede do Bitcoin, que a gente vai estar utilizando ela. Claro que a gente não vai acessar lá a rede e tudo mais, a gente só vai fazer uma transação e, por fazer isso, a gente está acessando eles. Outro ponto bem interessante é que você já fez uma transação dentro de um banco e viu a taxa que era, uma média aí, 40, 50 reais. Ah, quero mandar aqui. Hoje, claro, tem o Pix, mas existem limitações no Pix. E a gente tem transações na rede do Bitcoin aí de bilhões e bilhões de dólares com taxa de 10 dólares, 5 dólares. Então, imagina se a gente for fazer uma transação dessa, né, de 1 bilhão, 1 milhão, quantos de taxa pagaria? Sem comentar que a gente pode fazer para outros países também. Eu pegar aqui meu Bitcoin e mandar lá para a China ou para outro país com essa mesma taxinha. Agora imagina fazer isso dentro de um banco financiário, né? Outra questão é a questão de mandar ali pelo banco, é que a gente precisa de um banco, tá centralizado no banco. A gente precisa da aprovação deles para eles mandarem para outra conta. E ali no Bitcoin é peer-to-peer, né? Essa é a proposta do próprio Satoshi Nakamoto. Satoshi é o cara que inventou o Bitcoin, mas que ninguém sabe quem é. Tá, ele é anônimo, mas a gente usa essa nomenclatura aí para definir o Satoshi Nakamoto, o cara que criou o Bitcoin. E a menor fração do Bitcoin é satoshis, né? Satis. Bom, ali a gente tem pessoa para pessoa, ponto a ponto. Eu mando direto para a pessoa sem precisar de um terceiro, né? Sem precisar de um banco lá para validar essa minha transação. Então tem essa peculiaridade também. E a gente entendendo o Bitcoin, a gente vai entender os outros criptoativos, certo? Então aí nos próximos vídeos comento um pouco mais sobre o que é Bitcoin. E aí sim, depois de sentir esse gostinho de, cara, eu quero botar meu pé na água. Eu quero comprar um Bitcoin sim, quero comprar um Satoshi. Então depois de dar essa introdução aí para vocês, a gente vai começar a comentar um pouco mais sobre aonde você pode comprar, como que você pode comprar, beleza? Então aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Beijos, abraços e até mais.